Amém, igreja? Muito bem. Feliz Dia das Mães a todos, a todas. Amém? Vamos lá. Hoje, nesse dia de mães, nesse mês de família, quero conversar um pouco sobre as influências que nós recebemos na nossa formação como pessoa, né? Todos nós, a pessoa que somos hoje, trazemos uma história de vida, trazemos a nossa formação de vida, e a família, com certeza, é uma dessas influências muito fortes na nossa vida, mas não somente elas, como outras influências. E eu quero dar uma passada com você na palavra de Deus, em alguns textos, para a gente tirar um pouco do bagulho, que essa microfonia está me incomodando, eu fecho os outros. Vamos lá. Amém. Depois a gente regula. Então, falar um pouco dessas influências na nossa formação de vida. E falar influências, eu estou pegando leve, né? Porque, tanto biblicamente quanto dentro do mundo, nas questões da ciência, muitas vezes vão usar o termo normativo. Eles querem dizer que aquilo que nós aprendemos dentro de casa vai ser normativo na nossa vida. Essas influências, né, as nossas vivências, a nossa história de vida vão guiar, vão ser normativas na nossa história. Muitas vezes estamos fazendo coisas, vivendo um modelo de vida que a gente nem sabe, que a gente está herdando, que a gente está carregando uma história que foi normativa na nossa vida. Aí você fala, e aí, o que eu vou fazer? Tem jeito para mim? Vamos tentar descobrir algumas coisas na palavra de Deus. Fechou os outros microfones? Então, eu quero caminhar. A primeira influência, falando hoje que é dia das mães e mês da família, a primeira influência, sem dúvida, que nós trazemos para a nossa vida, é a nossa herança familiar. Amém? Ninguém está aqui sem ter vindo de uma família. Independente se nossos pais já partiram, se a gente nem conheceu os pais, se é um cuidador, todo mundo está aqui porque vem de uma família. Tem uma frase que eu li num livro que eu achei muito interessante, que ele diz que a herança sempre nos acompanha. Guarda essa frase que a gente vai discutir um pouquinho mais dela durante os textos. A herança sempre nos acompanha, essa herança familiar que a gente traz. No mundo teológico, dependendo da sua corrente, tem uma corrente muito comum que as pessoas gostam de espiritualizar e jogar a culpa no maligno. Ele diz que é maldição hereditária, quando você começa a fazer coisas, né, de outras gerações e continua seguindo essas heranças. Em vez de entender que é sim uma herança que a gente está carregando, eles querem dizer que é uma maldição. Para essas pessoas, provavelmente Jesus ainda não morreu, né? Porque quando Jesus morre na cruz, ele quebra toda a maldição do pecado e do diabo contra as nossas vidas. Aí você diz, mas eu não estou vivendo isso ainda. Então, aí temos que discutir e rever o sacrifício de Cristo nas nossas vidas, e a posse que nós tomamos do sacrifício de vida. Mas, pensando aqui nessa herança familiar, ou nessa maldição, como muitos trazem, né? Nesses traços que a gente vai trazendo na história, já reparou que muitas vezes você vê famílias, pessoas que gerações e mais gerações estão fazendo a mesma coisinha. O avô fez aquilo, o pai fez aquilo, o filho fez aquilo. Qualquer exemplo. Problemas de todos os tipos, são gerações e mais gerações seguindo a mesma herança. O avô fez, o pai fez, o filho fez, às vezes o neto faz, e assim as pessoas vão vivendo desconcertadas e sem entender, e mesmo praticando a fé, mas sem viver uma fé completa, sem se tratar, sem deixar Deus tratar a sua vida e moldar a sua vida, elas vão carregando essas heranças familiares sem precisar, porque em Cristo era para estar resolvido isso, correto? Ou pelo menos está resolvendo. Então, a herança familiar, eu quero citar um texto bíblico, em 1 Reis 15, 26, está lá, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Aqui está falando do rei de Israel, Nadab, o rei de Israel. Poderia citar vários textos, mas como são iguais, não adianta trazer todos os textos, que são
todos dizendo a mesma coisa, rei após rei, mostrando, e ele fez o caminho do seu pai, e ele seguiu o caminho do seu pai, e assim vai, essas mesmas gerações. Aí de vez em nunca aparece um, e ele rompeu, e ele agiu diferente do seu pai. Ou quando tem um exemplo bom, e ele fez conforme também o exemplo bom do seu pai. Isso acontece. O que eu quero mostrar para a gente aqui, é mostrar essa herança familiar que a gente vai trazendo, que a gente vai repetindo, porque a gente está aprendendo em algum lugar, e esse lugar é a família. Há uma outra frase que o autor diz que a família é o núcleo da sociedade. Tudo que a gente está vivendo no mundo é o cosmo, né? Você está vivendo aqui dentro desse núcleo, o núcleo deste mundo. A gente está aprendendo dentro de casa e muitas vezes a gente nem percebe isso. Aqui no texto a gente vê que ele andou nos caminhos do seu pai, no pecado do seu pai. Impressionante isso, né? Alguns exemplos de herança, gente. Tem uma herança que a gente sempre gosta e as famílias até brigam por elas, né? A pessoa se acaba de perder o ente querido, seus pais, assim, um momento de luto, mas as pessoas fazem briga por causa dessa herança. Qual que é essa herança? Né? Ninguém chora, não quer nem saber de chorar, eles querem lutar e brigar por essa herança, quero dinheiro, né? A herança dos bens, mas nós trazemos herança genética. Existem estudos hoje, por exemplo, se você tem histórico na família, né, de algum tipo de doença, já é recomendado você ir lá fazer um acompanhamento, não é assim? Então nós trazemos essas heranças genéticas, trazemos heranças até de transtornos, né, emocionais de todos os tipos, trazemos heranças de comportamentos e hábitos. E aí no caso bíblico, teológico, a gente diz pecado. Né? Para muitos pode não ser pecado, mas para nós entendemos que sim. Então nós trazemos esses exemplos, essas heranças de comportamentos, de hábitos. Você quer ver uma coisa? O alcoolismo e o tabaco, que é o maior índice de vício, né, no pegado do Brasil, a gente aprende aonde? É algo lícito, é legal, e aprende dentro de casa, porque o filho desde pequeno já vê o papai e a mamãe beber, fumar, e ele já aprende esse comportamento dentro de casa. Não estou dizendo aqui de pode, não pode, de nada, mas mostrar aqui uma questão de comportamentos que a gente vai aprendendo, vai recebendo essa herança dentro de casa. Exemplo, você já viu algum comportamento que você faz ou fez igual aos seus pais? E para quem é casado ou tem algum amigo mais chegado, ainda tem aquele amigo e aquele cônjuge, advogado do diabo, e diz assim, mas você está agindo igualzinho ao seu pai, igualzinho à sua mãe. Quem já viu essa história? Tem algum casal? E pode confessar, gente, não tem problema. Ninguém está aqui para acusar. Não é verdade? Então, se você está agindo igualzinho ao seu pai, igualzinho à sua mãe, até o cônjuge está percebendo, né, que nós estamos trazendo esses comportamentos. Isso é um exemplo de herança. E óbvio que você vai agir igual ao outro, porque você nasceu dele, você traz heranças dele. Correto? Nós temos sim traços familiares, obviamente. Bons e também os a melhorar. Vamos falar mais light, né? Outro exemplo, assim, pensando nessas heranças, nós temos famílias que a gente poderia chamar elas de famílias muito unidas. Nossa, que família unida! Mas o termo melhor seria fusionada. Ou seja, ela está unida não para as coisas boas, mas até para as coisas ruins. Você quer ver um exemplo bíblico poderoso? O pai da fé, Abraão. Um patriarca, grande homem de Deus, Abraão. Abraão e Sara estavam muito unidos, eles se uniram para ter um filho com Agar. Eu te pergunto, estava dentro da promessa de Deus ou era fora da promessa de Deus? Mas eles estavam unidos. Que lindo, que casal tão unido, olha que coisa linda de Deus. E aí, era união ou era uma fusão para o mal? Percebe? Então são heranças que a gente vai trazendo na nossa vida, que a gente nem percebe. Tem um filósofo, citando aqui, dando uma pincelada nessa questão de herança, aquele Pondé, eu não sei quantos conhecem, né? E ele se diz ateu, mas ele como um filósofo é uma pessoa excelente, muito inteligente, e numa das falas dele, ele diz que as crianças, quem tem filhos hoje aqui, mães e papais, né? As crianças, aí você vai brigar com ele, eu gosto de citar, porque aí a pessoa não fica com raiva da gente, fica com raiva do autor, né? As crianças estão ansiosas porque os pais estão passando as suas neuroses, as suas neuras para os filhos.
As crianças estão ansiosas porque os pais estão, olha a herança, passando as suas neuras, as suas neuroses para os filhos. Você ficar com raiva, vai procurar o Pondé e vai reclamar com ele. Foi ele que citou. Só estou fazendo uma citação aqui. Isso aqui, gente, mostra para a gente essa questão também de heranças familiares que a gente vai passando, que a gente tem e que a gente está passando para os nossos filhos. E sem perceber, e sem maldade. É uma questão que vai acontecendo. E como a gente não é de trabalhar e de contar as nossas vidas, de olhar para a nossa história, a gente nem percebe essas coisas se repetindo na nossa vida, na nossa história. Muitas vezes a relação familiar, o jeito que a família está vivendo, está gerando sintomas nos filhos ou nos parentes, nas pessoas. E a gente não percebe que isso é a herança familiar que a gente está recebendo. A casa está totalmente todo mundo agitado, aquela correria, aquela coisa toda, e a gente fala, mas é essa pessoa que está com problema? Ou será que é uma herança da família, que é a família que está vivendo desse jeito? Estão entendendo, gente? Está claro ou está escuro? Amém? E aí eu queria te perguntar sobre a herança familiar. Você conhece, acredito que não, a gente muito pouco isso. Você conhece um pouco a história dos seus pais? Dos seus pais, como é que foram, como é que eles se conheceram, como é que eles começaram a morar, como foi a história de vida deles, os problemas que eles enfrentaram, ou ainda como é que seus pais foram educados. Às vezes a gente fica irritado, né, com o pai ou com a mãe porque agia de um jeito, tem filhos que nem conversam com os pais, né, porque ele agiu daquela forma, mas ele não sabe. Que, claro, que não estou justificando a atitude daquele pai e daquela mãe, mas a história de vida que ele teve, ele recebeu essa herança dessa forma e ele só está repetindo uma história. Ele é tão ferido quanto você, jovem, filho, que foi ferido também por ele. Ele só está repetindo as feridas que ele trouxe. Então, por isso que eu deixo essa pergunta. Você conhece a história dos seus pais, da sua família? E aí eu trago para nós. Você conhece a sua história? Para pensar um pouco, se você não está repetindo as mesmas coisas que a sua família fez, no sentido aqui de coisas a trabalhar, coisas a melhorar. O que nós lemos aqui no texto de Nadab, o rei de Israel? E ele seguiu os caminhos do seu pai, os pecados do seu pai. Às vezes aquilo que você mais odiava na sua família, você vai fazer a mesma coisinha. Amarrado. Claro, trabalha isso. Estão comigo, sim ou não? Então, uma das grandes... Vocês ficaram sérios agora, gente. Estão tudo bem aí? Estão em crise? Ita, me ajuda. Calma, gente, calma. A gente só está meditando, refletindo. Mas, gente, nós trazemos sim essas heranças. E eu deixo do fundo do coração, de repente, se você tem mágoa, né, com a sua família, por alguma coisa... Queria te lembrar disso, que você não sabe, talvez, a história de vida que ele teve, ou que ela teve. Então, resolva hoje a sua vida em Cristo, neste lugar, na presença de Deus, para poder ajudar aquela pessoa que teve uma história de vida também difícil, seguindo uma herança, sem saber, sem perceber. Amém, queridos? Aí, uma outra coisa que a gente vai carregando, que a gente tem de influências na nossa formação como pessoa, é o modelo de educação. Não só a herança que a gente recebe, mas o modelo de educação que a gente recebeu, isso também vai ter influência na nossa vida. Por exemplo, antes de olhar para o texto, Jacó, né, todo mundo conhece Jacó, eu acho. Jacó foi escolhido por Deus, ok? Para ser o primogênito, mas ele não era o filho mais velho. É interessante porque Deus faz umas coisas na Bíblia que é fora do padrão. Porque o primogênito era o filho mais velho, mas Deus escolheu Jacó. Né? Olha que coisa, quebra todos os padrões. O primogênito era o filho muito mais valorizado. E eu já disse isso uma vez, às vezes a gente quer continuar com esse vocabulário do Antigo Testamento no Novo Testamento, né? Meu filho primogênito, sem saber o que significa isso na cultura do Antigo Testamento. Mas tá. Então, Deus escolhe Jacó. Ele não era o filho mais velho, mas Deus quebrou o padrão, quebrou o protocolo e escolheu Jacó. A mamãe querida, mamães estão aqui hoje comigo. O que mamãe faz? Tinha aquele carinho mais especial.
umas línguas mais quentes, diria que mima, né? Mas assim, a mãe tinha um carinho mais especial, uma proteção maior. Era tanto amor, e o amor, você sabe que é um perigo também, né? Não o amor de Deus, mas o amor, que esse amor romântico do ser humano. Era tanto amor por esse filho, que ela mente para o marido, ela trai o filho mais velho, Isso está onde, Léo? Gênesis 27, 6. Eu vou ler só um versículo, diz: Rebeca disse a seu filho Jacó, o Jacozinho: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú. Aí ela começa a trama para que Jacó fosse o abençoado, ele recebesse a bênção da primogenitura. Deus não tinha prometido, Deus não tinha escolhido ele? Por que ela não deixou Deus fazer? Ela assume o lugar de Deus. Ela age com cuidado. O problema é que o cuidado é o mesmo ser do controle. É cuidado ou é controle? E aí então a mãe querida aqui começa a super proteger e assumir o lugar de Deus e agir na vida de Jacó, ajudando ele a fazer sim aquilo que ele queria, mas não da forma que Deus havia planejado. Um outro exemplo, a gente vai voltar mais à frente nesse, um outro exemplo, Abraão. Pensando aqui no modelo de educação, Abraão teve que sair da casa dos seus pais para poder se tornar o pai da fé, para poder seguir os planos de Deus. Eu sei que a gente lê esses textos pensando aqui sempre na ótica missionária, né? Eu vou sair, vou deixar, mas olha para a ótica familiar. Para ele viver a fé espiritual em Cristo, ele tem que sair, romper com a herança, com o modelo familiar, da educação familiar. Gênesis 12, 1 diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele rompe, né, com aquele modelo de educação que ele tinha recebido para seguir o padrão de Deus. Outro exemplo que a gente sempre cita nos casais, Adão e Eva, né? Adão deve deixar pai e mãe, Gênesis 2:24. O casamento, para ele existir conforme a palavra nos orienta, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Tem que deixar aquele modelo de educação, aquela herança familiar para realmente existir uma nova família. Isso parece fácil, mas muitas famílias, eu vou dizer para você, que não estão resolvidas quanto a isso. Não conseguiram, saíram da casa dos pais, mas os pais não saíram da casa deles. Saíram da casa dos pais, mas a casa não saiu deles, eles continuam dentro. E aqui não é uma questão de abandonar, de largar, é uma questão de autonomia, de entender o papel de cada um, de estar pronto para viver a sua vida como uma pessoa autônoma, preparada. Estão comigo aí, gente? Amém? Estão entendendo? Está claro? Está escuro? Está em crise? Está em crise? Depois vocês falam com a Ita. Outro exemplo, só trazendo alguns exemplos aqui de modelo de educação, depois a gente volta no tal do Jacó, né? Timóteo, lembra de Timóteo? Timóteo era um jovenzinho querido, como muitos jovens aqui abençoados, criado com a mãe, com a avó, provavelmente os pais faleceram cedo. E aí Timóteo 1,5 diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, olha que exemplo, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Mas com essa leitura familiar, sabe o que me chama a atenção? Timóteo, criado ali com a vovó e com a mamãe, me parece que ele ficou um pouco inseguro. Porque no versículo 6, por exemplo, quando se fala de ministério, onde ele tinha que tomar as rédeas da vida dele, diz assim a palavra: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Não negligencie o ministério que há em você. Timóteo demonstrou uma pessoa insegura. Paulo estava com medo dele negligenciar o ministério. Parece que não tinha tanta autonomia de seguir em frente, de fazer as coisas sozinho. E aí, continuando, quando a gente olha também para os nossos modelos de educação, para o nosso jeito de vida, a gente tem muita carência de autoafirmação. Tem um texto bíblico em Romanos 12, 3, que diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém
tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu não preciso de um conceito de pensar outra coisa de mim que eu não sou, é ter um conceito equilibrado, ou seja, eu estou resolvido com a minha autoestima, com a minha identidade. Tem um autor, tá? Não sou eu agora, um autor, não vou nem citar o nome, vocês não ficar com raiva desse aqui, que isso é brabo. Ele diz assim que quanto mais necessidade de autoafirmação nós temos, menos maturidade emocional. Quanto mais necessidade de autoafirmação, menos maturidade emocional. Então essa carência que nós trazemos, isso também vem desses modelos de educação, dessas heranças que nós trazemos. Gente, vocês estão com uma cara que parece que vocês estão na sala, estão no divã agora assim. Mas amém, vou continuar porque seguir os textos bíblicos aqui. Outro exemplo de modelo de educação, a equipe de intercessão fique pronta, tá? Depois a gente orar e curar qualquer crise aí das pessoas, para elas saírem daqui bem, tá bom? Todo mundo tem que sair daqui bem. Calma. A gente vai orar depois. Outro exemplo de modelo de educação, estamos no segundo ponto. Mateus 20. Então aproximou-se de Jesus, olha aí mamãe, vou ler de novo. Então aproximou-se de Jesus a mamãe dos filhos de Zebedeu com seus filhinhos, prostrando, olha que coisa gente, prostrando-se diante de Jesus, lhe faz um pedido. O que ela queria? Jesus, eu só te peço uma coisinha, meu Senhor amado. Coloca um meu filhinho mais novo aqui do seu lado esquerdo, para reinar contigo, o outro meu filhinho mais velho aqui do seu lado direito, para reinar contigo. Os outros só pode pôr no lugar que o senhor quiser. Mas o meu, isso é coisa de mãe, gente. Né? Foi o Hugo que estava falando aqui no início, né? É isso. Um modelo que muitas vezes vem com super proteção. Só que veja bem, muitas vezes o cuidado, ele se confunde com controle. Muitas vezes a superproteção tira de nós a autonomia, e a gente não percebe isso, a gente vai andando, vai vivendo, vai se sentindo inseguro, e não resolvendo a nossa vivência familiar, as nossas heranças, o nosso modelo de educação, não trabalhando isso, a gente continua seguindo meio perdidos, alguns magoados com os pais, sem entender que todos nós somos humanos e estamos nesse mesmo barco, não tem certo e errado, tem questões que acontecem com a nossa vida e a gente vai ter que resolvê-las em algum momento da nossa vida, onde a gente vai se tornando maduro. E esperamos que os erros que os nossos familiares cometeram, a gente não venha cometer, mas a gente vai cometer outros, mesmo que não cometam os mesmos. Faz parte. Então, esse exemplo aqui de mãe, agora um exemplo bom e bem bíblico para a gente guardar e para a gente buscar seguir, de modelo de educação. Deuteronômio 6,7 diz assim, ensine-as, falando com seus filhos, né, com persistência, falando com os pais, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu falei com a Ita ontem que agora, por causa desse negócio de mídia social, desses meninos aí, eu não vou citar nomes aqui, eu acabei de perder toda a vergonha que eu tinha na vida. Até cama me filmaram. Até o lençol me tirou. Falei, Jesus amado, eu não sou mais o mesmo. Mas é isso, né? Olha, ensine como? Quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, dia a dia. Modelo de educação. Esse é um princípio bíblico, gente. E eu sei, né, que o dia a dia familiar é difícil, a correria do trabalho e tudo mais, que a gente sabe de tudo isso, mas a palavra de Deus nos chama, no nosso dia a dia, na nossa vivência, está sempre ensinando. Então, se a gente pode dar uma dica para modelo de educação, converse mais com seus filhos, ouça,
Deixe ele ou você, fale dos seus sentimentos, fale o que você está sentindo. Brigue menos, fale mais, fale. Amém, gente? Então, vamos continuando. Outra grande influência na nossa vida, a primeira influência é a herança familiar, a segunda influência, o modelo de educação, e todos nós trouxemos aqui modelos, né, de educação. Outra grande influência na nossa vida, que sempre gosto de conversar com os jovens, né, mas todos nós estamos recebendo esse tipo de influência, são as amizades, as pessoas que a gente se relaciona. Provérbios 22, 24 e 25 diz assim: não se associe com quem tiver de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. 25. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então, a questão das amizades, com quem a gente anda, com certeza a gente está sendo influenciado. Quem nunca viu aqui seu irmão ou você mesmo, né? Você vê assim com a amiga, ou com o amigo ou com a amiga, e elas começam a agir da mesma forma, até o tom de voz começa a falar igual, as roupas querem vestir igual. Porque é normal, faz parte de nós essas questões de imitações, a gente vai aprendendo. Então a gente vai recebendo essas influências, né, de amizades. E não são também, vamos entender, que não são também só influências ruins, também tem influências boas. Você quer ver? Eu vou dar só um exemplo em Atos 13, 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. O grande apóstolo Paulo, que escreveu quase que a maioria das cartas do Novo Testamento, foi discipulado, foi liderado por Barnabé. Quando começaram o ministério, quem estava na direção, na liderança, era Barnabé. Olha que coisa linda. Então, a gente não sabe aonde Deus vai nos colocar, mas uma coisa é importante: receba boas influências de amizades, também na igreja, na célula, com lideranças. Ouça, aprenda uns com os outros. A gente está recebendo essas influências. Agora, cuide com más influências, mas no sentido bíblico, né? Porque assim, você é casada na fé, né, no padrão cristão, aí você tem suas brigas, que uma vez um casal chegou para mim assim: olha, a gente está brigando um pouco. Eu falei: se está brigando é um bom sinal que está conversando, né? Porque quando não está brigando, gente, não tem nem conversa, aí o negócio já está feio, né? Aí já é túmulo. Né? Então, assim, está brigando, que bom, né? Está conversando. Mas, assim, então, quando você pensa nessa questão do relacionamento, da vivência do casal, imagina você estando brigando lá, estando com algum conflito com o seu cônjuge, aí você vai buscar conselho com um amigo que não vive o mesmo princípio de fé que você. O normal é o quê? Que nada, a fila anda. Né? Chuta que é laço, tinha um termo no passado meio gospel aí, chuta que é laço, tá? E sai fora, né? Agora, dentro de amizades cristãs bíblicas, você sabe que não é esse o padrão. Então, assim, não estou dizendo que a gente não deva ter amizades, se envolva, tenha amizades com todas as pessoas, mas saiba separar o que é do outro e o que é seu. A gente tem que saber separar as coisas. Mas, com certeza, nós trazemos, sim, essas influências de amizades na nossa vida. Tem um outro texto também, não sei se eu coloquei lá, 1 Coríntios 15, 33, que diz assim: não se deixe enganar, as más conversações ou más companhias, que é o mais certo, corrompem os bons costumes. E esse texto se aplica, inclusive, dentro da igreja. Mas influências até de irmãos. Tipo assim: eu estou cansado hoje, você vai... Imagina os amigos, né, os mais amigos da igreja. Você vai no culto amanhã? Não vou não, estou muito cansado, já fui ontem nos jovens, hoje eu não vou. Aí eu falo: eu também não vou, né? Estamos juntos e misturados, entendeu? É isso. Aí vamos lá. Outra influência que a gente recebe muito na nossa vida são os relacionamentos amorosos. Aí agora mexeu com o coração, pronto, né? Tem um texto, para resumir, um texto que me marcou bastante, um texto que eu gosto. 1 Reis 11:4 diz assim: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi.
E a culpa aqui não foi das mulheres, né? Ou dos homens, se fosse o caso de uma mulher rei, e dos homens. A culpa aqui foi da forma que ele se envolveu com os relacionamentos amorosos. Em primeiro lugar, já era proibido esses muitos relacionamentos. Era proibido relacionamentos com outras nações. E ele quebrou todos os princípios de Deus. E com essas desobediências e com esses muitos relacionamentos, o que foi acontecendo? Pessoas de outras religiões, de outra fé, ele foi começando a se perder e se misturar e não saber mais quem ele era como pessoa, como cristão. Então, o problema das relações, gente, eu sei que você está aí, você está aqui hoje. Quem está aqui, como é que é aquele nome de um programa? A Espera de um Amor. Nós vamos fazer, no final, o momento, a oração do amor. Quem estiver solteiro, Deus vai mandar uma flecha do Cupido sobre a sua vida. E você vai sair daqui hoje com alguém de Deus, entendeu? No padrão. Amém, gente? Recebe ou não recebe? Porque Deus se importa com isso, com os nossos relacionamentos. Pode ter certeza disso. Que a gente pensa que Deus não está ligando, Senhor, mas a minha idade, nada ainda acontece. Calma. Aí a pessoa entra no desespero, ela começa a fazer o quê? Aí vem uma aqui, vem outra ali, fica cá, fica lá, fica cá. E aí vai nessa, que uma hora ela se perde no meio de tantos sentimentos, para não falar de outros comportamentos mais, que ela já não sabe mais o que ela é da vida, o que ela quer da vida. Então ela se perde no meio de tantos relacionamentos. Aí quando ela encontra alguém que era para ser a pessoa mais certa, ela já está meio arrebentada. Mas calma que em Jesus sempre tem solução, amém? Então, os relacionamentos amorosos também é um ponto de muita influência na nossa vida. O conselho para nós, gente, é sempre a gente conversar mais, conhecer alguém, converse, conheça os planos de vida, os propósitos, para ver se é esse o caminho. Menos beijo e abraço e mais conversa no início, amém? Vocês vão ter tempo a vida inteira depois para abraçar e beijar. E aí, quando tem um tempão inteiro da vida toda, nem abraça mais. É uns negócios doidos, né? Não é assim? Quando é para iniciar, que é para conversar e só quer agarrar. Parece um leão. Esconde dos pais, mente para os pais, diz que vai na casa do amigo que vai junto, aí saiu sozinho, escondeu, um monte de coisa, né? Aí na hora que está casado, que tem a vida toda para se amar, para curtir, aí já fica a cara fechada um para o outro. Fecha os braços, uns negócios. Ser humano é um trem doido, né? Coitado de nós, Deus ajuda, tem misericórdia de nós, né? Então, os relacionamentos amorosos têm muitas influências nas nossas vidas. Então, se você está solteiro, calma, ore, procure conhecer pessoas de Deus. Se você tem um relacionamento, gente, trate isso a cada dia. Não tem ninguém que não precise mais melhorar, tratar. Vamos ter, né, agora em junho, jantar de casais. Tudo que você puder, querido, invista na sua relação. Amém ou não amém? Continuando, para a gente finalizar, agora sim eu vou finalizar no último ponto. Ainda bem que a gente tem um refrigério. Falamos da herança familiar, falamos da questão do modelo de educação, né? Falamos das amizades, dos relacionamentos amorosos, mas uma outra grande influência na nossa vida, e graças a Deus por ela, é a experiência com Deus. Isso é, sem dúvida, um divisor de águas nas nossas vidas. Eu citei de Jacó lá atrás, lembra? E eu não deixei ele jacosado, não. Eu vou consertar a história. A história de Jacó, que é uma história tão forte, né, para a gente, mas a gente vê em Gênesis 32, 26, então o homem disse, quando Jacó estava ali naquela luta, né, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Aí o 27, o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Resumindo a história, gente, depois que Jacó com sua mãe fizeram todas aquelas tramas lá, para receber a bênção que ele já tinha de Deus, só que do jeito errado, né, fazendo tramas, ele passou 20 anos da vida fugindo. 20 anos da história como fugitivo, fugindo do irmão, fugindo da morte. Gente, é demais. 20 anos, olha, eu fiz 30, 20 anos seria só fugindo, imagina isso. Agora vocês pegaram, né?
20 anos da vida fugindo do irmão da morte, 20 anos enganando pessoas e sendo enganados, vivendo essas tramas que ele tinha aprendido dentro de casa. Mesmo sendo aquele prometido por Deus, chamado por Deus, mas ele ainda vivia aquele modelo de comportamento que não era o modelo de Deus para ele. Mas Jacó fez o quê? Passou 20 anos, o tempo resolveu. Só que não, ele teve que voltar, encarar o irmão Esaú, encarar o tempo, encarar todos os seus erros, tudo que ele fez. A história dele não andou para frente, enquanto ele não voltou para trás, enquanto ele não corrigiu, enquanto ele não voltou para a sua herança familiar, enquanto ele não olhou para a sua história, enquanto ele não se tratou. Não adiantava mais, não dava mais para ficar fugindo de todos, fugindo da morte, fugindo de tudo. Ele precisava olhar para ele mesmo e se tratar, e receber a cura de Deus. E é interessante quando a gente lê a história bíblica, que a gente vai vendo que quando os servos de Jacó, e agora ele era um homem rico, com muitas posses, quando os servos de Jacó falam que o seu irmão Esaú estava vindo, ele tremeu. E aí ele começa a dividir os rebanhos, desesperado, tentando dar o jeitinho dele. Mas de qualquer forma, ele teve que chegar diante de seu irmão Esaú, diante da sua história de vida, e reconhecer e sarar essas questões. Quem sabe hoje você e eu aqui precisamos olhar um pouquinho para a nossa história de vida e dizer: eu perdoo meu pai. Eu sei que aquele comportamento não foi o correto, mais certo, mas ele também teve os problemas dele, as influências dele. Eu não quero mais seguir esse modelo de vida, eu quero viver diferente, eu quero aprender em Cristo Jesus um novo modelo de história, um novo modelo de vida. Eu não vou mais ficar seguindo esse jeito de vida. Eu quero olhar para mim, eu quero me tratar, eu quero deixar o Senhor me ajudar a lidar com as minhas emoções, com as influências que eu recebi nessa vida. Eu quero lidar de forma diferente, com as minhas compulsões, com o dinheiro, com os relacionamentos, com a educação de filhos, enfim, com essas áreas da nossa vida. Porque a fé é isso, é a gente estar diante de Deus, do médico dos médicos, e deixar Ele nos melhorar, nos dar vida, não só eterna, mas uma vida plena, abundante aqui na terra. A gente aprender a viver em paz, conosco, com Deus, com os homens. Então Jacó teve que voltar. E ali ele teve que lutar e teve que se tratar. Mas outra experiência bíblica, somente citando elas também, Atos 9, fala de um homem chamado Saulo, versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele era o perseguidor, um religioso exemplar, dentro daquilo que ele acreditava, perseguindo a igreja, porque ele acreditava que isso era o certo, que aqueles discípulos eram hereges, e ele estava ali matando todo mundo. Mas ele teve um encontro com Deus, com Cristo. Deus se revela a ele, e aquele homem que cai diante de Deus, se levanta uma nova pessoa. Não mais aquele religioso ferrenho, mas um discípulo de Jesus. Experiências com Deus que a gente vai vivenciando. Outro exemplo, em João, Lucas 9,54, ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, que queres? Queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Sabe quem é isso aqui? É o João, o apóstolo João, que no início da caminhada com Jesus, quando ele viu o poder de Deus, vendo as pessoas fazendo errado, Senhor, vamos mandar fogo cair do céu e destruir todo mundo. Sabe aqueles irmãozinhos mais espiritual? Quando alguém erra, ele fala: vamos excluir todo mundo do ministério, arranca ele, vamos excluir da igreja. Ele fala, quer usar o poder já, né? Esse mesmo João, cheio de poder, chamado filho do trovão, era o João que depois foi chamado de apóstolo do amor. Quando você vai ler as cartas lá de 1ª, 2ª João, 3ª, ele diz: meus filhinhos, o homem foi transformado de tamanha forma que aquele homem do trovão se tornou o homem do amor. Não é interessante? Isso é experiência com Deus. Outro exemplo, Pedro,
Quem não se lembra de Pedro? A gente malha Pedro, né? Porque ele negou Jesus. João 21:17, pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro também teve que voltar com a sua história, encarar Jesus. Aquele Pedro que falou para Jesus: Senhor, fica tranquilo, Pai, eu estou contigo, ó. Fica tranquilo, junto e misturado. O que fizer contigo, eu vou lá e te defendo. Jesus falou: você vai me negar. Nada, Jesus, o senhor não tem conhecimento nessa área, só fica tranquilo que eu estou contigo. E lá aconteceu aquilo que Jesus tentou alertar ele. Pedro tentou fugir, mas teve aquele momento que ele teve que olhar para diante de Cristo e dizer: Senhor, eu te neguei. E Jesus pergunta por 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou? Percebe a mente dele? Olhando para a sua história. E é isso, gente. Quando a gente olha para nós mesmos, muitas vezes a gente vai enxergar. Mas o bom é que quando você enxerga as suas fragilidades, a sua história de vida, seus erros, o Senhor vem e toca com a sua doce mão curadora e nos restaura. Pedro foi restaurado e se tornou o grande líder da igreja cristã. O homem que negou se tornou o homem que se colocou diante de todos com uma coragem vinda do céu. Mais um exemplo para terminar, que eu gosto muito desse texto bíblico. 1 Samuel 16:11, então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Davi, o filho mais novo, filho caçula naquela época, gente, era o servo, estava lá cuidando das ovelhas. É tanto que chegou o profeta Samuel para ungir o novo rei, passou por todos os filhos de Jessé, e ele fala: mas Deus não escolheu nenhum desses. Ele falou: não tem mais nenhum? Ah, tem o caçula, mas o caçula que você quer, o caçula você sabe, né? Na nossa cultura o caçula não é nada, é o menino. Mas foi um menino desprezado pelos irmãos, pela cultura, pela família, que Deus chamou. Foi um menino que Deus conhecia, porque lá no campo ele estava acostumado a lutar, a orar, ele tinha verdadeiras experiências com Deus. Ele não estava na hora certa, nem no lugar certo, como dizem os jargões hoje em dia dos coaches. Não estava no lugar certo, na hora certa, não tinha o perfil. Era um menino, mas foi um menino que tinha experiências com Deus, e foi esse menino que Deus chamou. Então, uma outra grande influência na nossa vida, queridos, é a experiência com Deus. Isso eu te digo de experiência própria, é o que vai nortear a nossa vida. Conhecimento bíblico muitas vezes pode abalar. Tempo de igreja pode abalar. Relacionamentos, amizades pode abalar. Se nós não tivermos uma experiência com Deus, se nós tivermos uma experiência com Deus, a gente vai permanecer inabalável. Eu quero orar com você neste momento para a gente terminar. Amém? Você pode fechar os seus olhos aí do seu lugar? De tudo que nós conversamos aqui, eu não sei o que o Espírito de Deus te mostrou, o que a palavra de Deus mexeu com você. Eu sei que todos nós temos coisas a trabalhar, todos nós. A nossa herança familiar, se você tem traços, coisas da família que você diz: eu quero perdoar minha família, meus pais, faça isso, com a graça de Cristo hoje. Modelos de educação que você recebeu, de repente você está se sentindo em crise, né? Está percebendo coisas diferentes, coloca isso diante de Deus hoje também. Quem sabe amizades que estão te mostrando um caminho que não é o caminho do Senhor. Quem sabe relacionamentos amorosos, que você entra em um, entra em outro, parece que não consegue permanecer. Isso também tem a ver com a nossa história de vida. Não continua esse padrão, que não vai dar certo. Você vai ficar em um, em outro, em um, em outro, em um, em outro, e não vai funcionar se você não mudar esse padrão. Você não precisa seguir esse caminho, porque você está sendo ferido, ferindo pessoas,
e a sua vida ficando enrolada. Mas também algo que é muito especial, que é a nossa experiência com Deus. Se a gente tem uma experiência com Deus, como Jacó, como tantos exemplos que citamos aqui, busque isso, que o Senhor fale ao seu coração. A minha experiência foi lendo a Bíblia, cada um vai ter a sua experiência. Jacó, no momento de luta, que ele precisava enfrentar uma situação, e pela palavra de Deus ele voltou e foi lá resolver aquilo. Então busque uma experiência com o Senhor, entregue-se nas mãos do Senhor neste lugar, para você desfrutar da revelação de Cristo maior, plena, e não somente dizer eu sou um membro da igreja, não, mas alguém que foi moldado, transformado por Cristo. Temos as lutas, os pesares, mas a gente aprende a lidar de uma forma diferente, porque o Senhor nos tratou de dentro para fora. Então fecha os teus olhos, coloca o teu coração diante do Senhor neste lugar.